Aleluias. Obrigado, Pai, por essa atmosfera. Obrigado pelos que estão aqui, Pai. Obrigado porque estamos aqui, Pai. Isso é obra tua. Nós não estamos aqui por iniciativa própria, Senhor. A tua palavra diz que tu nos amaste primeiro, Senhor. O teu amor nos alcançou primeiro. Foi a partir desse amor que pudemos manifestar nosso desejo em te seguir, Senhor. Foi porque o Senhor nos amou primeiro. Oh, Pai, a tua infinita graça nos alcançou. Ela foi eficiente em nós, Pai. A tua graça foi eficiente em nós, Pai. O sacrifício de Jesus não foi em vão para nós, Senhor. Aquele sacrifício foi eficiente em nossas vidas. Aleluias. Nós estamos aqui, Senhor, para te ouvir, Senhor. Nós queremos aperfeiçoar o nosso caminhar em ti, Senhor. Nós queremos aperfeiçoar os nossos frutos na nossa caminhada no teu reino, Pai. Nós não queremos apenas ser frutuosos, nós queremos ser muito frutuosos. Nós não queremos nos conter em apenas ter sido alcançados. Nós queremos te dar algo, Senhor, com a força com que o Senhor nos supre, para que toda glória seja somente para ti, Senhor. Te agradeço, Pai, por essa manhã, pelo teu Santo Espírito nesse lugar, Senhor, ministrando aos nossos corações, porque é o teu Espírito nesse lugar que faz toda a diferença, Senhor. Não há ninguém aqui que possa substituir uma palavra do teu Espírito, Senhor. A tua palavra, uma única palavra, Senhor, é capaz de mudar toda uma história. Te rendo graças pelo teu Santo Espírito nesse lugar, pelo teu Espírito de sabedoria ministrando aos nossos corações. É dele que dependemos para aprender a vontade do Pai para nós, para continuar aprendendo acerca das coisas do teu reino, acerca das coisas que importa que nós vivamos, acerca da conduta que devemos ter aqui na terra, uma conduta que te agrade. Tu tem toda a liberdade no nosso meio, Santo Espírito de Deus. Eu quero colaborar contigo, eu não quero atrapalhar, eu quero colaborar contigo. Eu quero estar sensível ao que o Senhor tem para esta manhã, para ministrar primeiro para mim, Senhor, e também para os meus irmãos. Te rendo graças, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus, igreja, pode sentar. Louvor, obrigado. Amados, eu queria, antes de começar, recomendar 2 livros. Autoridade do Crente, do irmão Reagan, pai. Um livro excelente, clássico do irmão Reagan. Se você nunca leu um livro do irmão Reagan, eu recomendo que você comece por esse. Muito bom. O outro é o Movido pela Eternidade, do irmão John Bevere. Espetacular esse livro. Ele pinta um quadro de como pode ser o tempo quando estivermos lá com o Senhor no julgamento, como haverá de ser. Ele não está profetizando de como será, mas ele pinta um quadro
de como pode muito bem acontecer. E ele fala coisas extraordinárias aqui, amados. Eu recomendo fortemente que você possa ter esse livro do John Bevere. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Amado, eu ia começar com um versículo, mas enquanto eu estava ali, você sabe que Deus acaba que... Bom, é Ele quem tem a liberdade nesse lugar, é Ele quem faz como quiser. Mas, em um momento, eu iria falar sobre a salvação. E eu vou falar sobre isso, sobre a salvação de Deus. Mas isso ia ficar um pouco mais para frente, mas senti um desejo de já começar falando sobre isso. E seja como Deus quiser. Você conhece bem, se você já fez o rema, ou se você não fez, você haverá de ver, que a palavra salvação, ela vem de uma palavra grega, a palavra sozo, e essa palavra, ela pode ser traduzida não apenas por salvação, no sentido de resgate, mas ela significa também, ou uma característica dessa salvação, também é cura, também é libertação, resgate, e também preservação. Não estou dizendo que vai haver momentos na palavra em que quando aparecer salvação, algumas vezes vai significar cura, outras vezes vai significar libertação. Não. Em todas elas significa salvação. Tá? Sendo que o grego, você pega o grego antigamente, quando ele escrevia essa palavra sozo, ele tinha em mente não apenas a salvação no sentido de libertar, o sentido mais óbvio, mais iminente que nós temos hoje. Fulaninho foi salvo de alguma coisa. Sempre a gente tem em mente a ideia de alguém que foi resgatado de algum lugar. Isso é uma imagem que nós temos na nossa cultura. O grego, quando escrevia sozo, ele não se limitava apenas a esse significado de resgate, mas ele pensava num termo mais amplo, num termo mais completo, num sentido mais completo. Ele englobava a cura, ele englobava a restauração, ele englobava a preservação. Quando ele pensava em salvação, tudo isso estava em mente quando ele dizia salvação, escrevia sozo lá. E meditando um pouco a respeito dessa palavra, desse sozo, eu percebo aí ao longo de toda a palavra o quanto ela se manifestou de diferentes formas para diferentes ocasiões. E eu queria que você primeiro abrisse lá em Gênesis, nós vamos começar lá. Gênesis no capítulo 39. Por esses dias eu estava relendo a história de José e relembrando como que Deus traçou todo o caminho dele. Quando eu digo traçou, não é que traçou nos mínimos detalhes, mas a forma como Deus estava cuidando de José em cada detalhe. Só para relembrar o que aconteceu, José, ele era o filho mais novo de Jacó, né, que depois ganhou o nome de Israel, teve o nome trocado para Israel. E ele teve um sonho, e nesse sonho ele previu que os irmãos e os seus pais iriam se curvar diante dele. Os irmãos não gostaram, ficaram com ciúme, e por causa disso, vendeu José para uma caravana de árabes que estavam passando lá. Essa caravana vendeu José para os egípcios, acabou que José foi parar na casa de Potifar, que era o chefe da guarda, né, do Egito. Eu estou resumindo a história. Acontece que lá na casa de Potifar, como escravo, José não foi como um empregado remunerado para ser da família da casa, ele foi ser escravo de Potifar. E José,
ele teve bom termo com Potifar. Tanto que Potifar, a palavra diz que Potifar não se preocupava com nada a respeito da sua casa, acerca dos seus pertences. Na verdade, José, ele era quem cuidava de todas as coisas de Potifar. E é isso que está aqui em Gênesis 39. Pega a partir do verso 5. Gênesis 39, verso 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio Potifar, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Verso 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o como mordomo, de nada sabia. Tem versões, se eu não me engano, na própria NVI diz que ele não se preocupava com nada, além do pão com que se alimentava. Até aí. Ou seja, José, ele sofreu lá aquela injustiça de ser vendido pelos irmãos, porque tinha tido um sonho. Ele acabou que contou para os irmãos que sonho era esse, os irmãos não gostaram, os irmãos venderam como escravo. Mas José, na casa de Potifar, ele teve graça diante de Potifar, e certamente ele manifestou sabedoria para que Potifar o colocasse sobre o cuidado de todas as coisas. Potifar viu nele um espírito excelente, de modo que ele não se preocupava com nada. Bom, está nas mãos de José, eu não preciso me preocupar. E você vê aqui uma primeira evidência da mão invisível de Deus sobre a vida de José. Um pouco mais à frente, à medida que a história avança, você vai ver que a esposa de Potifar tenta se deitar com José. E ele, como é temente a Deus, ele não aceita, ele tanto que sai correndo, e a esposa de Potifar inventa uma mentira sobre José, dizendo, não, esse homem tentou se deitar comigo à força. E acabou que José foi preso, foi para a prisão. Uma nova injustiça. E adivinha o que aconteceu na prisão? Lá na prisão, José teve graça diante do carcereiro. E o carcereiro deixou que José cuidasse das coisas da prisão. Ele, prisioneiro, e o carcereiro deixou José para cuidar das coisas da prisão lá. Deus, com a sua mão invisível, preservando o seu servo. Lembra lá da palavra sozo? Ela não vai aparecer aqui no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas a verdade também permeia aqui, de que quando Deus estende sua mão invisível, não é apenas para resgate, é também para preservação. E José, lá na prisão, ele conhece um padeiro e o copeiro do faraó, que tinham sido presos porque tinham falado mal do faraó, e ambos têm um sonho. E José interpreta esses dois sonhos, e resumindo, a interpretação do sonho do copeiro era que ele seria restaurado para a condição dele, ou seja, ele seria tirado da prisão e iria voltar a servir faraó como copeiro, e o padeiro iria ser liberto, mas seria para ser morto. E assim aconteceu. Acontece que José, logo quando ele interpretou esse sonho para o copeiro, e ele foi liberto, José chegou para o copeiro e disse, olha, lembra de mim, quando chegares no paraíso. Ele não disse isso, ele disse, mas lembra de mim, quando você estiver lá junto de Faraó. E aconteceu que, por 2 anos, José foi esquecido, de novo.
Vamos colocar o que a gente viu até agora em perspectiva, amados. Olha, José foi vendido para os irmãos, foi ser escravo numa terra estranha. Já começou aí a injustiça, foi vendido pelos irmãos. O próprio ser vendido já foi um livramento. Mas José não estava enxergando aquilo, porque, a bem da verdade, os irmãos queriam matar José. Esse era o plano original dos irmãos. E daí acabou que um deles disse, não vamos matar, não, vamos vender para essa caravana que está passando. Então, já foi um primeiro livramento que Deus deu aí. Mas, na perspectiva de José, não estava enxergando livramento nenhum ali. A bem da verdade, José se viu rodeado de injustiça. E daí ele foi para a casa de Potifar, sofreu uma nova injustiça, ele prosperou lá, sofreu uma nova injustiça e foi para a prisão. Na prisão, ele também tinha um espírito excelente, sofreu uma nova injustiça, no sentido de ser esquecido, porque era a oportunidade que ele tinha, um colega de cela dele, iria sair da prisão, ia trabalhar junto a Faraó, ele disse, rapaz, essa é a minha oportunidade. Certamente ele deve ter pensado, é minha oportunidade. Lembra de mim quando tu chegar junto a Faraó? Não foi lembrado. Mas a mão invisível de Deus estava lá trabalhando. E aqui é que está o ponto, amados, que nos aflige tanto. É que a mão de Deus, ela é invisível. Nem sempre, na verdade, a bem da verdade, quase nunca, quando Deus está agindo em nossas vidas, nós nos damos conta disso, ao vivo e na hora. Quase nunca percebemos e testemunhamos isso no mesmo instante. Veja, é Deus agindo. A gente até declara isso pela fé. Não, eu não estou vendo nada, não estou vendo, mas eu sei que Deus está agindo. É uma declaração que normalmente fazemos por fé. Mas quase nunca percebemos, de fato, a mão dele agindo. Aqui é um exemplo. José, na verdade, só estava tendo injustiça. E daí aconteceu que 2 anos depois do copeiro ter sido solto e voltar para trabalhar com o Faraó, a mão invisível de Deus tocou em quem? Em Faraó. De que forma? Fazendo ter um sonho. E esse sonho foi a chave da prisão de José. E daí, por conta desse sonho, ninguém dos sábios do Egito conseguiu interpretar. E daí o copeiro lembrou, eu conheço um rapaz na prisão, que ele interpretou o meu sonho. E ele interpretou exatamente o que de fato aconteceu. Ele previu o que iria acontecer e de fato aconteceu aquilo. Aí Faraó se interessou. Chama ele. E Faraó e José não apenas interpretou o sonho, mas deu um plus. Ele deu um conselho a Faraó. Faraó estava pedindo uma interpretação. José deu uma interpretação e um conselho. E Faraó ali viu que em José havia um espírito diferente. Havia uma mão invisível sobre a vida de José. O Faraó não sabia da história de José, de que ele tinha sido vendido pelos irmãos, de que ele tinha sido preso por causa de uma mentira. Ele até poderia saber de que ele foi preso porque ele assediou a esposa do Potifar. Mas Faraó não sabia da verdade. E naquele instante José, ele saiu direto da prisão,
não subiu em escadinha, ele saiu direto de prisioneiro para governador do Egito. Ele não subiu, ele não progrediu numa escala de cargos e carreiras. Começou como escravo, depois como escravo-mor, depois chefe, o chaveiro, depois carcereiro, e assim. Não. A mão invisível de Deus arrancou José diretamente da condição de escravo para governador do Egito. E as palavras que o faraó fala é muito interessante, porque ele diz, olha, ninguém no Egito vai levantar um pé ou uma mão que não seja pelo consentimento de José. José só vai responder a mim, o rei do Egito, o faraó. E ele colocou José sob responsabilidade de tudo o que tinha nas terras do Egito. Muitíssimo por conta do plano, da sugestão que ele tinha dado a Faraó, de como separar parte da colheita de trigo para que ele pudesse ser mantimento para os 7 anos de fome que viria logo em seguida. Foram 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome, e ele sugeriu, Faraó, você separe aí 20% da colheita dos anos de fartura, para que seja mantimento para os anos de falta, de escassez do Egito. Você vê aqui a mão de Deus, a mão invisível de Deus, guiando José. Mas tem outra mão invisível também. Eu quero que você abra lá em Daniel. Vamos ver outro exemplo. Daniel, no capítulo 1. Eu não vou resumir nesse caso aqui a história, mas você veja, Daniel no capítulo 1, e no verso 8 ele diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel e seus amigos, eles estavam cativos também numa terra estrangeira, assim como José estava. E coloca aqui o versículo 8, Daniel 1:8, deixa aqui. Dessa primeira frase aqui, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se, até aqui. Sabe qual é a palavra que mais se destaca aqui para mim? A que mais me comunica algo? Não é o firmemente, não é o não contaminar-se, é o resolveu. Na NVI diz, decidiu. Daniel decidiu-se firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. Daniel teve uma iniciativa aqui. Ele decidiu preservar-se. Amados, a preservação é uma das linguagens que Deus usa para nos comunicar que Ele continua sendo o nosso Salvador. Eu vou repetir isso. A preservação é uma das linguagens que Deus usa para nos comunicar que Ele continua sendo o nosso Salvador. A linguagem da preservação você vai ver ao longo de toda a palavra. Lembra? Preservação, sozo, significa também, ou uma das características do sozo é a preservação. Pois bem, preservação é uma das linguagens que Deus usa para dizer, eu estou aqui. E olha, Daniel, ele se preocupou em comunicar isso para Deus. Deus, eu vou me preservar
para ti também. Daniel comunicou algo para Deus. E como foi que ele comunicou? Não foi na forma de uma oração, não foi na forma de uma consagração. Senhor, eu me consagro a ti, toma o meu ser, a minha vida é tua. Eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não. Ele decidiu. Ele não seguiu nenhum ordenamento, não tinha nenhum sacerdote ali, amados, para lembrar José, olha, não se contamine, não faça isso. Não tinha ninguém ali que pudesse cobrar aquilo de Daniel. O pastor não estava lá, cativo junto com Daniel, para olhar, para ser de olheiro. Deixa eu ver se as minhas ovelhas estão seguindo a palavra, se estão fazendo certo aqui. Não, ele resolveu fazer. E não tinha testemunhas. Ele apenas comunicou algo a Deus. O que foi que ele comunicou? Eu vou me preservar. E porque Daniel decidiu fazer isso, Deus o preservou na Babilônia. A gente só lembra, quando lembra de Daniel, só lembra lá dos leões que ficaram de jejum, quando Daniel foi jogado lá na cova. Essa é a preservação. Não toque em Daniel. Deus dando ordem ao leão. Não toque em Daniel. Deus preservando, salvando Daniel. Mas olha, deixa que Daniel já tinha se preservado antes. Ele já tinha comunicado algo antes a Deus. Se preservado para ele. E amados, voltando lá, a mão de Deus quase sempre é invisível. E a gente não vai perceber. Sabe quando é que a gente percebe a mão de Deus? Quando a gente olha para trás. A gente só consegue perceber a mão de Deus quando faz uma análise retrospectiva da nossa vida. A gente olha para trás e viu, naquele dia eu estava assim, mas no dia seguinte aconteceu isso. Naquele dia lá eu não percebi que era Deus agindo. Mas o que veio depois encadeou de forma tão perfeita, tão síncrona com o que viria logo em seguida, que é impossível não ter sido Deus me conduzindo desde lá até agora. Só conseguimos 99% das vezes enxergar a mão de Deus quando a gente olha para trás. Quase nunca conseguimos perceber ela no presente, porque ela é invisível. Você lembra lá daquela palavra que Jesus deu lá? Abra lá em Mateus, abra lá por gentileza. Mateus no capítulo 9. Deixa eu estar abrindo em Mateus, capítulo 9. E no verso 16. Você conhece bem essa passagem. Ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura, fica maior o rasgão, o buraco na veste. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. A preocupação, a mensagem que Jesus estava passando aqui, amados, não era dar dicas de vestuário, de que simplesmente não combina você colocar um pedaço de veste nova num pedaço de veste velha,
ou dicas de preservação de vinho, colocando vinho novo em odres novos. A mensagem que ele estava passando aqui era, primeiramente, olha, o nível de transformação que eu estou trazendo para a humanidade não é apenas um reparo, não é apenas uma costura. Eu estou trazendo algo totalmente novo, de modo que os seus conceitos antigos não vão se encaixar a isso que eu tenho de novo que eu estou trazendo. E ele fecha a mensagem com uma palavra nas entrelinhas, qual que é? O objetivo aqui é preservar. Você tem uma veste velha, não vai adiantar colocar um remendo novo, porque senão vai rasgar. E eu não quero viver de reparo em reparo. E preste atenção nisso, amados, eu não quero viver de conserto em conserto. Eu não quero viver de cura em cura. Eu não quero viver de perdão em perdão. Eu tenho proposto algo superior, algo que preserve a sua vida. Não vai adiantar colocar vinho novo em odres velhos, porque o odre velho, ele vai se romper e vai se estragar, o odre e o vinho. Mas você coloca vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus tem uma preocupação, eu digo preocupação não é de coçar a cabeça, mas ele tem um objetivo com a humanidade, não é apenas de libertar e virar as costas e sair. Não, a salvação dele inclui preservação também. Ele quer nos tirar, e assim ele fez com a maioria de nós que estamos, nos tirou do império das trevas, e ele quer nos manter afastado das práticas do império das trevas. Lembra de Daniel? Resolveu firmemente não se contaminar. Ele compreendeu a linguagem da preservação de Deus. Ele sabia que Deus não era apenas um Deus libertador, resgatador. Ele era também um Deus preservador. Cura é uma bênção, amados. Pense a bênção que é a cura. Quem aqui gostaria de ser curado? Se você tem alguma enfermidade, deseje cura, porque ela é para você, é promessa de Deus para a sua vida. Mas Deus tem algo superior para você. A palavra de Deus nos promete saúde divina. Você gosta de ser perdoado quando comete alguma falta? Se você tem um coração desejoso de agradar ao Senhor e você tropeçou, você errou em alguma coisa, tudo que você quer é ser perdoado. E graças a Deus pelo perdão. Mas Deus tem algo superior ao perdão. É a resistência ao mal. É você subir aquela palavra, chegar na sua garganta para dizer aquele desaforo para alguém e você resistir. É você estar cheio de verdade para falar para alguém e você ficar em silêncio. É você estar cheio de justiça, para não dizer ego. Mas você está cheio de justiça. Eu estou certo. Eu não fiz nada de errado. Quem errou foi fulaninho. Eu vou falar para eles algumas coisas. E você vai e fala. E dias depois você se arrepende. E você fica com aquela vontade, eu preciso pedir perdão a fulaninho. Bom, graças a Deus que existe o perdão. Mas sabe que o que Deus tem para a gente
não começa no perdão, começou bem antes. É a preservação. Você sabia que tem um caminho que você não precisa trilhar para depender da misericórdia divina? Você não precisa trilhar esse caminho para chegar num estado, numa posição em que tudo o que você terá é a misericórdia divina. De que forma se manifesta a misericórdia divina? Através de uma cura, através de um perdão, através de um sacrifício, para usar um termo bíblico. Mas você lembra que Samuel falou: melhor é obedecer do que sacrificar. O problema, amados, é que estamos tão viciados com manifestações mais evidentes, mais óbvias da mão de Deus, na forma de um perdão, na forma de uma cura. E quando eu digo cura, aquela cura extraordinária, aquela cura que acontece na mesma hora, a gente deseja isso, porque dá uma massageada no ego. Deus me curou e eu senti Ele me curando. Glória a Deus, Deus tem isso para você também. Mas eu te digo, amados, a gente não precisa trilhar um caminho para, no final das contas, somente depender da misericórdia de Deus. Deus nos preparou algo bem antes, para que a gente não precise entrar em sofrimento. A salvação de Deus está lá, se manifestando na forma de cura, na forma de resgate, de libertação. Mas ela está aqui também, se manifestando na forma de preservação. Deus se move com uma mão invisível e quase nunca vamos perceber Ele agindo hoje. Quase sempre só vamos perceber quando olhamos para trás. E se tivermos percorrido o caminho que Ele nos guardou para seguir, de lá para cá, sim, você vai ver a mão de Deus te guardando, te livrando, te preservando de lá até agora. É a forma que mais frequentemente conseguimos enxergar a mão dele em nossas vidas. Abra lá em Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1. E no verso, a partir do verso 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esse verso, amados, ele conversa bastante com Romanos, no capítulo 12 e verso 2. Coloca lá só para você acompanhar, que ele diz, verso 2, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu quero destacar nesse versículo, tanto quanto lá em Tiago, é a renovação da nossa mente. É a transformação que vem pela renovação da vossa mente. E só assim a gente pode experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui em Tiago 1, 21, ele diz, despoje-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual, ou seja, esta palavra em vós implantada e acolhida, é poderosa para salvar a nossa alma. Anderson, eu não consigo, eu até tento não pecar, até não errar, eu até tento não ser tão
tão sincero com as pessoas. Você entende bem quando alguém diz assim, não, eu sou sincero, eu falo na cara. Geralmente é uma pessoa que não tem filtros. Ela fala desbocada e geralmente quando uma pessoa ela está em processo de renovação da mente, ela ainda tem o desaforo, mas ainda sente aquele pesar no coração depois. Não, eu preciso falar com aquela pessoa, pedir perdão, porque eu não devia ter falado assim com ela. Glória a Deus. Você está no caminho da renovação da nossa mente, da mentalidade. Mas eu lhe digo, o caminho todo não é apenas isso, não é apenas você errar e se arrepender, porque eu tenho um advogado junto ao Pai. Eu erro, eu caminho, eu erro, peço perdão, porque eu tenho um advogado junto ao Pai. Amados, voltando lá, Daniel se preservou. Ele se guardou, ele comunicou algo a Deus. Deus, eu sei que Tu és poderoso para me tirar dessa condição que eu estou vivendo. Mas eu sei que o Senhor também é poderoso para me preservar. Para que eu não me corrompa nessa geração má e perversa. Eu sei que o Senhor é uma âncora que eu posso me agarrar para que eu não me afunde. Eu sei que o Senhor é um porto seguro. Mas eu sei que o Senhor me deu a capacidade de flutuar sobre as águas. Eu sei que Tu és o Deus do reparo. O Senhor conserta os buracos que há em mim. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que me guarda. Eu sei que o Senhor é o Deus que tem uma veste nova para mim. Não vai me trazer um remendo novo. Porque eu sei que o Senhor quer me guardar, quer me preservar. De que forma eu posso transformar a minha mente? Para que eu possa compreender que Deus não tem apenas salvação, libertação para mim, mas Ele também quer me preservar, por meio da palavra. Abra lá em 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22 também fala da mesma verdade que a gente viu em Tiago e em Romanos. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Deixa aqui o versículo. Preste atenção na primeira parte, o que ele diz. Purificado a vossa alma. De que forma nós purificamos a nossa alma? Pela obediência à verdade. Repetindo, em outras palavras, o que foi dito por Paulo, lá em Romanos, e por Tiago. De que forma eu consigo me preservar desse mundo mal? De que forma eu posso me preservar do Egito? E, inclusive, ter bons termos com o meu chefe. De que forma eu posso me preservar da Babilônia? De que forma eu posso me preservar do mundo? O Senhor, Ele nos liberta, amados. E eu vou repetir. Mas Ele também nos preserva. Mas preservação, a linguagem da preservação não costuma ser tão cinematográfica, tão hollywoodiana, quanto é uma cura. Veja, eu fui curado. Ou então uma manifestação de perdão. Você vai pedir perdão ao irmão que você errou, ele lhe perdoa. Amém, irmão, eu lhe perdoo em Cristo Jesus. E ambos se abraçam e choram. Não costuma dar muito na vista a preservação. A restauração, sim.
preservação nem tanto. E até por conta disso, acredito que não está muito aos nossos olhos, talvez não seja tão valorizado, talvez não seja tão buscado, porque sempre enxergamos Deus como nosso libertador, mas quase nunca como nosso preservador. Ele é quem me repara, Ele é quem me conserta, Ele é o Deus todo-poderoso que eu sou todo quebrado, mas Ele vai e me conserta. Ok, mas e uma vez consertado? Você vai esperar quebrar de novo para depender da misericórdia divina? Sabe que salvação está aqui também, na preservação. Por fim, abra lá em Apocalipse, a gente já está terminando. Apocalipse, no capítulo 3. E no verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amados, quantos aqui gostariam de ser guardados na tribulação? Alguns gostariam? Tá, aí eu vou fazer outra pergunta, talvez você entenda. Quantos aqui gostariam de ser guardados da tribulação? O que é que diz aqui? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Você não quer passar pela tribulação, e nós cremos que a igreja não estará aqui quando houver a tribulação no mundo. A igreja, aqueles que guardaram a palavra da perseverança. Essa mesma igreja também será guardada da tribulação. Cura é uma bênção, mas eu prefiro não precisar dela. Apaziguamento é espetacular. Você está em meio à guerra e de repente vem paz. Mas eu prefiro não precisar de apaziguamento. Eu prefiro a paz. Eu prefiro não trilhar. Eu prefiro não ter o trabalho. É como se fala, vai ter 2 trabalhos: o de ir, pedir perdão e voltar. Eu prefiro não me dar esse trabalho, amados. Essa posição aqui é de quem zela por preservar a mão de Deus invisível na nossa vida. Essa mão invisível de Deus, ela, ok, tem cura, tem libertação em caráter de contingência, em caráter de urgência. A palavra promete isso, tem isso como promessa. Mas, amados, eu prefiro não precisar entrar em tribulação para depender da misericórdia divina para ser resgatado. Você sabe o quanto de dor de cabeça você certamente já deve ter passado por ter se indisposto com alguém e hoje você talvez esteja amargando um arrependimento de ter falado algo que não devia para alguém.
E tudo que restou para você hoje foi pedir perdão. Mas você concorda que esse é o tipo de situação que você poderia não ter entrado? É como diz um dito, não sei de onde é, mas não existe incêndio tão grande que no início não pudesse ter sido apagado com uma xícara de água. E ali resolveria o incêndio gigante com um mero copo de água. Não queira depender, amados, do resgate que Deus tem. Eu repito, Deus tem e tem coisa melhor. É que você se preserve. Pega essa linguagem da preservação, comunique para Deus. Deus, eu estou me preservando, eu estou me guardando para Ti. E Deus, com a sua mão invisível, estará guardando de todo o mal. E você somente no futuro vai poder olhar para trás e poder dizer, realmente, Deus me conduziu até aqui. Eu não vi na hora, mas Ele me conduziu até aqui. Amém, amados? Graças a Deus por essa manhã. Grupo de louvor, por gentileza. Fiquem na paz, amados, semana abençoada.